do livro de Tiago, capítulo 3, dos versos 1 a 12. A gente não vai ler o texto todo, eu vou apenas ler pelo menos os 3 primeiros versículos. Tiago 3: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Daí em diante o texto ele vai falar sobre como a língua ela é perigosa, como a língua, sendo um órgão tão pequeno, tal como o leme de um navio, é capaz de dirigir o navio para onde quer, assim como uma faísca que pode incendiar uma floresta inteira. E existem, irmãos, pecados bastante óbvios, da língua. Nós pecamos com a língua quando nós mentimos, quando nós caluniamos, quando nós fofocamos, quando nós levantamos um falso testemunho de alguma maneira contra alguém. E na verdade esse estudo que eu quero dirigir aos irmãos nesta manhã, na verdade é um estudo, digamos assim, sobre o 9º mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E como eu falei, existem alguns mandamentos cujas proibições elas são bastante evidentes, outras nem tanto. E na verdade nessa manhã eu gostaria de focar mais nesses pecados que não são tão, digamos assim, que nós não associamos tão diretamente com esses mandamentos. Por exemplo, eu já mencionei numa outra ocasião que a preguiça ela é um pecado condenado lá no 8º mandamento: não furtarás. E geralmente a gente não associa uma coisa com outra. O que é que tem a ver a preguiça com roubar? E aí a gente já viu em outra oportunidade que, na verdade, quando eu vivo às custas dos outros, quando eu tenho condições de trabalhar e não trabalho, eu estou sendo pesado para alguém, consequentemente eu estou tirando dessa pessoa um recurso que ela poderia estar alocando em outro lugar, consequentemente eu estou, de certa forma, roubando essa pessoa. E Paulo vai tratar sobre isso na sua 2ª carta aos Tessalonicenses, dizendo inclusive que o preguiçoso ele deve ficar com fome, aquele que não quer trabalhar, não coma. Paulo não está falando de alguém que evidentemente tem alguma limitação física que o impede de trabalhar, mas pessoas que são perfeitamente capazes, mas por uma indisposição do espírito, ou seja, por um pecado, elas não o fazem. Então existem maneiras diretas e indiretas de nós associarmos os pecados. E ninguém fez isso, ou ninguém fez isso de uma forma mais interessante do que os teólogos de Westminster, quando eles elaboraram lá o Catecismo Maior. Então, quando a gente lê o Catecismo Maior de Westminster, quando ele vai falar lá dos pecados, aliás, dos deveres exigidos pelo mandamento e dos pecados proibidos nesses mandamentos, é que a gente começa a ter uma noção da amplitude da palavra de Deus, como a palavra de Deus, ela de fato, ela se insere, ela afeta verdadeiramente todas as áreas da nossa vida. Então, no tocante os pecados proibidos no 9º mandamento, o 9º mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É óbvio que de uma maneira mais direta, imediata, a gente vai pensar basicamente naquilo que o texto fala literalmente: não levantar uma falsa acusação, um falso testemunho contra o seu próximo. E existem diversos textos das Escrituras, diversas situações, diversas passagens que falam disso, como por exemplo uma passagem que eu já mencionei em outra ocasião, quando
Jezabel, ela trama contra a vida de Nabote para tomar a vinha dele, que ele não queria vender para o rei Acabe. E aí Jezabel, ela contrata pessoas para levantarem falso testemunho contra Nabote, dizendo que ele havia blasfemado, e então esse homem ele é apedrejado. Então vejam que não é um pecado simples. Inclusive o próprio catecismo ele vai falar que existem pecados que são mais odiosos do que outros. E os pecados que são mais odiosos são justamente aqueles pecados cometidos por pessoas mais maduras ou em posição de autoridade. E ali Jezabel, ela estava numa posição de autoridade porque ela era mulher do rei, então ela exercia uma certa autoridade, era uma pessoa pública, e ela utiliza-se das suas prerrogativas como, digamos assim, primeira dama, exatamente para subornar, para comprar falsas testemunhas que depusessem contra um homem inocente que não queria vender o seu pedaço de terra que ele havia herdado. Então claramente aí nós temos uma violação, evidentemente, do nono mandamento, né? Por quê? E aí vejam, meus irmãos, como a Escritura é sábia, porque um pecado ele não está isolado de outro, um mandamento ele não está isolado de outro. Quando eu levanto um falso testemunho contra alguém, dependendo do que for, isso pode resultar na morte dessa pessoa, como de fato aconteceu com Nabote. Então veja aí que o nono mandamento nessa situação está diretamente associado com o sexto mandamento: não matarás. Se eu levanto falso testemunho contra a pessoa, se eu digo que essa pessoa blasfemou contra Deus, no contexto lá do Antigo Testamento, sabendo que a punição para a blasfêmia era a pena de morte, eu estou não somente violando o nono mandamento, como também eu estou violando o sexto mandamento: não matarás. Então isso é bastante evidente, e o nosso catecismo ele vai justamente falar isso, né? Que um dos pecados proibidos no nono mandamento é subornar falsas testemunhas ou aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má. Ok? Então nós temos aí uma forma bem clara, bem direta de violar esse mandamento. No entanto, nós violamos esse mandamento de uma maneira bastante, às vezes, inconsciente. Aliás, às vezes a gente tem até consciência de que estamos errando, mas não exatamente qual mandamento nós estamos violando. E aqui o catecismo, eu destaquei aqui algumas assertivas bastante interessantes aqui do catecismo, porque ele vai justamente nos mostrar quão amplo é esse mandamento, o nono mandamento. Então, por exemplo, o catecismo ele vai falar que falar a verdade inoportunamente é uma quebra do nono mandamento. Falar a verdade de maneira inoportuna. Quantos de nós, meus irmãos, nunca pecamos fazendo isso? Sabe aquela verdade que você tem para falar para o seu cônjuge, né, para sua esposa, ou para o seu marido, ou para o seu pai, ou para a sua mãe, ou para o seu filho? Mas a verdade, para ser dita, irmãos, ela precisa de um timing, ela precisa de um momento para ser dito, para ser dita. E nós somos os maiores especialistas em falar verdades no tempo errado. E falar verdades no tempo errado. Não é que o conteúdo, vejam, da sua fala esteja errado, ou seja mentiroso por si só. Mas o que torna esse conteúdo, mesmo sendo verdadeiro, pecaminoso, é quando ele é dito fora de hora. Quando ele é dito fora de hora. Então, por exemplo, um casal ele tem momentos para discutir a relação. Tem. O pai ele tem um momento de repreender o filho. Tem. Um irmão tem um momento para chamar o outro à razão. Tem. Mas quando isso é feito de maneira inoportuna, ou seja, não é feito no tempo devido, ou quando ele é dito precipitadamente antes da hora,
ou quando nós demoramos demais para falar a verdade, nós incorremos na quebra do 9º mandamento. Tanto quando nós falamos precipitadamente. Eu conheço pessoas que têm um fascínio, eu não consigo explicar, pessoas que têm fascínio, por exemplo, de serem portadoras de notícias ruins. Vocês conhecem tipos assim? Eu não tenho um grupo da família do WhatsApp, eu não participo de nenhum. Na verdade, eu nem sei se minha família tem. Eu acho que não tem. Mas eu conheço pessoas da minha família, por exemplo, então é mais confortável para mim falar da minha família do que da dos outros, que eu até chamo essa pessoa carinhosamente de J. Ferreira, né? Os mais antigos assim, que sabe quem foi J. Ferreira, um repórter local que só aparecia para dar notícia ruim, porque é um fascínio muito grande com notícia ruim. Tu viste quem morreu? Tu viste que foi atropelado? Tu viu quem perdeu a perna? Rapaz, é cada coisa. Quando na verdade o objetivo ele nem é de ajudar, ele nem é de trazer algo edificante, mas simplesmente de reportar uma notícia que você acabaria sabendo de toda forma. Mas não, a pessoa faz questão de ser a primeira a falar, não é? Não tem pessoa que é assim? Então não importa a hora, madrugada, 3 horas da manhã, zap ligando, e às vezes não era nem uma pessoa próxima, às vezes era somente uma pessoa que você conhecia, né? Então isso é o que o texto fala, de falar a verdade de maneira inoportuna. Mas o texto continua do catecismo, na pergunta 145, que ele vai dizer assim: ou com malícia ou com um fim mau. Então vejam, não é somente aquela pessoa que fala fora de hora, mas o objetivo dela não é bom em dar determinada notícia ou em falar certas coisas. Ela tem um objetivo perverso. Ela está plantando a semente do mal. E cabe ressaltar aqui, meus irmãos, que o pecado da língua, ele acompanha o homem desde o Éden. É por isso que Tiago, na sua carta, a primeira coisa que ele vai falar no tocante aos pecados da língua, no capítulo 3, que nós acabamos de ler, é com aqueles que detêm o dom da palavra, ou que foram chamados para exercer o ministério da palavra. Cuidado se você quer ser mestre, porque ninguém há, meus irmãos, que peque de uma maneira mais odiosa, como vai colocar o próprio catecismo, por exemplo, na pergunta 151, das circunstâncias que agravam ou que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros. E aí ele vai dizer que em razão dos ofensores, se forem pessoas de idade mais madura, de maior experiência ou graça, se eminentes pela profissão da religião, dons, posições, ofícios, se forem guias para outros e pessoas cujo exemplo será provavelmente seguido por outros. Vejam, é exatamente o que Tiago faz. Ele começa o texto dizendo: vocês que são mestres da palavra, tenham cuidado com a forma como vocês vão usá-la. E se a gente for lá para o Éden, a gente vai ver que o primeiro pecado ele começa justamente com o quê? Com o mau uso da língua, né, por parte da serpente, que consequentemente influenciou Eva, que consequentemente pecou junto com Adão. E aí nós já temos a primeira desgraça, a primeira discussão de casal, quando temos Adão jogando a culpa para Eva e consequentemente para Deus, e por aí vai. Por quê? Porque foi um pecado da língua. Mas existe um outro sentido em que nós pecamos também com a língua, segundo aqui o nosso catecismo: proferir uma palavra duvidosa, ou proferir um juízo duvidoso e equivocadamente. Se nós não temos, meus irmãos, certeza sobre determinada situação ou circunstância, talvez a melhor coisa que nós podemos fazer é nos calar. Se nós não temos certeza, isso acontece, né? Se você é pai, você sabe que isso acontece. Se um dos seus filhos acusa o outro de ter feito alguma coisa e você não tem certeza,
Eu já me peguei em muitas situações em que eu confesso que eu disciplinei injustamente um dos meus filhos, simplesmente por ter dado ouvido ao grito, à reclamação, e às vezes não procurei apurar se aquela circunstância de fato era plausível, verídica, e muitas vezes nem era plausível e muito menos verídico. Simplesmente você opta pelo caminho mais fácil, que é descer o braço, e consequentemente você está cometendo aí uma injustiça. E aí tem uma frase que eu ouvi certa vez, que eu nunca mais me esqueço dela toda vez que eu penso nessa relação da disciplina com os filhos, que é o seguinte, que uma criança ela até perdoará uma ofensa que você lhe causar, uma injustiça, ela até perdoa, e no instante seguinte ela já está lhe abraçando, chamando de papai. Isso acontece, mas ela nunca mais será a mesma criança. Quer dizer, isso pode trazer consequências, apesar de momentaneamente imperceptíveis, mas na maneira como essa criança vai se desenvolver e a maneira como ela própria estabelecerá suas relações. Isso pode trazer consequências. Então, quando nós não temos certeza sobre uma coisa, às vezes é melhor suspender o juízo. Então é isso que o catecismo ele nos coloca. Para prejuízo da verdade ou da justiça, falar em verdade, isso aqui é bastante óbvio. Falar em verdades, mentir, caluniar, maldizer, detrair, tagarelar, cochichar, escarnecer, vilipendiar, censurar temerária e asperamente ou com parcialidade. Se a gente olhar um texto lá de Paulo aos Colossenses, que também é um texto onde Paulo ele vai exatamente falar sobre essa questão dos pecados da língua. Colossenses 3:8, vejam que coisa interessante. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Preste atenção: ira, indignação, maldade. Lembrem que a ira, ela é a mãe de muitos pecados. Agora vejam os pecados seguintes que Paulo fala, que são exatamente pecados da língua: maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Por que Paulo está associando aqui, meus irmãos? O sexto mandamento, que é não matarás, com o nono, que adverte contra os pecados da língua, porque as duas coisas estão intimamente relacionadas. A minha ira, eu já dei aqui alguns estudos sobre isso, ela transparece na minha maneira, o meu rosto ele vai transparecer que eu estou irado, mas também, dependendo das circunstâncias, a maneira como eu vou me dirigir à pessoa contra quem eu estou irado. E aí Paulo fala para a gente se despojar disso, abandonar isso. Linguagem obscena, que também a gente poderia associar aqui aos pecados contra a castidade, quebra do sétimo mandamento. Percebam, vocês já pararam para pensar que não existe um palavrão sequer, pelo menos eu não conheço, que não estejam associados a órgãos sexuais ou coisas do tipo? E provavelmente aqui nesse texto, Paulo está falando de palavrões oriundos de explosões de ira. Então eu explodo contra a pessoa e consequentemente isso vai ficar refletido na maneira como eu me dirijo a ela. É um pecado proibido aqui no nono mandamento. Então essas coisas são bastante óbvias quando nós nos referimos à quebra do nono mandamento. Mas veja que coisa interessante aqui que o catecismo coloca:
a má interpretação das intenções, palavras e atos de outrem. Má interpretação das intenções, palavras e atos de outrem. Isso aqui é o famoso juízo temerário. Quando nós fazemos juízo precipitado contra palavras, contra intenções, quando nós interpretamos mal, às vezes de maneira intencional, as palavras do nosso próximo. Eu me lembrei de uma situação também que ocorreu comigo e Lucas. Então vocês veem que a gente forma uma dupla, né? Certa vez nós estávamos num parque, as crianças estavam brincando, e aí tinha um menino que ele fez alguma coisa com o Lucas, eu não sei se bateu, alguma coisa do tipo. E o pai do menino viu e chamou o menino no canto e deu uma dura ali na criança. Os irmãos lembram quando, não sei se seu pai já disse isso para você, perdeu alguma coisa aí? Que é quando geralmente a criança está se intrometendo em assuntos alheios, ou quando acontecia alguma situação e eu ficava de olho, quase colando o ouvido na porta do meu pai, perguntava: perdeu alguma coisa aí? Como quem diz, né? Olha, o que não é da sua conta, você não se meta, não é? A gente costuma falar isso. E aí no momento em que o pai estava dando essa dura no filho, eu vi que Lucas estava esticando o ouvido. Mas vejam, irmãos, na verdade eu peguei a história no meio do caminho. E aí eu fiz exatamente isso aqui que o texto está falando aqui do catecismo. Eu julguei mal as intenções, as palavras e os atos de Lucas. E aí o pai pegou a criança, o seu filho, e saiu, foi embora. E eu perguntei para Lucas: Lucas, você perdeu alguma coisa ali? E aí a bochecha dele começou a tremer e as lágrimas a caírem. E ele disse assim: perdi, papai, eu perdi um amigo. E isso me quebrou no meio. Na verdade eu não havia atentado, né, para o contexto em que a ação se desenrolou, a intenção de Lucas em tentar entender porque o que é que o pai ia fazer com o seu filho. E na verdade nesse momento aí eu já me quebrei todo, né? Depois eu fui falar com o pai da criança e disse: olha, isso é coisa de criança mesmo, essas coisas que pais sempre dizem uns para os outros. Ele disse: eu entendo, mas o que ele fez é errado e já está na hora da gente ir mesmo. E aí foi na hora que ele foi embora. Mas vejam, a má interpretação das intenções, palavras e atos de outra pessoa, como nós costumamos fazer isso. Isso não vale somente para a relação entre pai e filho, mas entre marido e esposa. Quem de nós nunca feriu o nosso cônjuge com isso? Qual marido nunca feriu a sua esposa ao interpretar mal as suas intenções, palavras e atos? Qual esposa nunca pecou também contra o marido em relação a isso? O texto do catecismo prossegue, né, eu estou falando aqui dos pecados menos óbvios, né? Olha só, irmãos, adulação. Certamente você conhece alguém que gosta de adular outros. Inclusive existe até um livro, eu até trouxe aqui, é um livro bem interessante do Lu Priolo, O Desejo de Agradar a Outros, onde ele vai mostrar que isso aqui é idolatria. Pessoas que vivem em função de outras pessoas, pessoas que vivem exclusivamente buscando a aprovação de outras pessoas. E essas pessoas, elas têm algumas características que ele vai colocar. São pessoas que elas geralmente, quando tem algum conflito, ela foge, ela quer colocar panos quentes, ela não confronta. Por quê? Porque ela nunca quer estar, como nós dizemos, mal na fita com
com ninguém. Ela quer sempre, ela se importa sobremaneira, demasiadamente com a imagem dela perante os outros, com a imagem que as pessoas têm dela. Colocando em categorias bíblicas, se a gente for olhar lá no Salmo 12, por exemplo, a gente vai ver que essas pessoas que gostam de adular, na verdade os seus lábios são mentirosos. E o salmista vai dizer que o final dessas pessoas será a destruição. Salmo 12, versículos 2 e 3. Adulação. Na verdade, também, se a gente for olhar lá no Novo Testamento, no livro de Judas, por exemplo, a gente vai ver que essa é uma marca dos falsos profetas. Vejam como é um pecado que está intimamente associado com a palavra. Os falsos profetas são aqueles que adulam os outros. Por quê? Porque ele nunca quer que as pessoas se voltem contra ele. Então ele precisa adular as pessoas para que ele tenha público para poder lhes falar as suas mentiras. O texto do catecismo prossegue: elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros em pensamento ou palavra. Elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros em pensamento e palavra. Esse mesmo Lucas, que eu acabei de contar essa história fofa, antes de ontem aliás, essa semana eu gravei fiz uma gravação, tocando um Salmo 8, num violão, e aí eu estava ouvindo, aí Lucas olhou para mim e disse: papai, o senhor canta mal, viu? Mas pelo menos toca bem. Eu digo, ele mordeu e assoprou, né, na mesma hora. Vejam, irmãos, essa questão, Lucas, ele é sincero por criança de modo geral, né? Mas é o super sincero. Mas o que eu queria chamar a atenção dos irmãos é essa questão do elogio e da depreciação. Veja que o texto do catecismo fala demasiadamente. Então, por exemplo, um marido que nunca elogia a esposa é um problema. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho o seguinte comigo: você nunca deve depreciar o seu cônjuge perante outros, expor os defeitos dele. Isso são coisas que devem ser tratadas no círculo íntimo da relação, ou dependendo da situação, dependendo da gravidade, até mesmo perante o conselho da igreja, um gabinete pastoral. Mas publicamente, numa rodinha de conversa, por exemplo, isso é extremamente problemático. E quando a gente vai ver, às vezes a pessoa ela fica caçando defeitos, né, no outro, e na verdade sem se importar com a imagem que ela está pintando do seu cônjuge para pessoas que às vezes mal o conhecem. Às vezes são pessoas que nunca travaram uma palavra com ele ou com ela. Agora imagine a imagem que essas pessoas que estão ouvindo isso terá do irmão quando o virem, né? Olha lá, parece um cara tão legal, mas pelo que a esposa falou, ou pelo que o marido falou, rapaz, é assim assado. Então, isso é um pecado, isso é pecar contra o nono mandamento. Isso é levantar um falso testemunho. Às vezes, até é verdade que certas coisas que o cônjuge fala, mas lembrem da verdade dita de maneira inoportuna, não somente inoportuna no tempo errado, mas também diante de pessoas que não deveriam ouvir aquilo. É errado.
é errado. Então, se você quiser falar do seu cônjuge, por exemplo, publicamente, procure sempre falar de coisas que são agradáveis, elogiar. Isso não significa que você está adulando o seu cônjuge. Significa que você está tomando cuidado de não expor desnecessariamente os seus defeitos perante pessoas que vão, dependendo do caso, multiplicar isso ou espalhar isso, e aí o seu cônjuge, né, seja o seu marido, seja a sua esposa, já virou um monstro perante a comunidade na qual ela está inserida, tá? Então, precisamos ter cuidado na maneira como nós falamos, né, do nosso marido, da nossa esposa, para outras pessoas, porque podemos estar incorrendo exatamente, meus irmãos, nesse pecado. E por último, é bastante extenso aqui o catecismo. Por último, já é meio-dia, ele vai falar o agravo de faltas menores. Então Jesus ele vai falar sobre isso quando ele vai censurar os fariseus, dizendo que os fariseus eles coavam um mosquito e engoliam camelos. Fantástica essa imagem de Jesus, né? Aliás, Jesus era o mestre da linguagem parabólica, metafórica. Olha, você coa um mosquito, ou seja, uma falta pequena. Seria como, meus irmãos, numa partida de futebol, o juiz expulsar um jogador somente porque ele, numa jogada lateral, uma jogada sem perigo de gol, ele puxou a camisa do outro, o juiz expulsar. Mas o outro que deu uma voadora no peito do outro, dentro da área, que deveria ser pênalti, ele nem marcou pênalti, nem expulsou. Então ele engoliu um camelo e coou um mosquito, né? Quer dizer, é completamente absurdo. E nós fazemos muito isso. Às vezes nós ficamos caçando picuinha com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, os mínimos detalhes. Parecemos aquelas pessoas que, os homens da lei, né, que vão procurar as mínimas brechas para, enfim. No entanto, quando se trata de pecados escandalosos, e geralmente quando são os nossos pecados, porque quando são os nossos pecados, nós queremos que as pessoas elas sejam bastante benevolentes conosco, né? Elas sejam bastante frias e cristãs e sensatas, e veja bem, eu não quis fazer isso. Mas quando se trata do pecado dos outros, nós queremos engolir os mais diversos camelos, né? Então é disso que o catecismo fala. Teríamos aqui muitas e muitas outras coisas para falar, mas vamos nos ater a esse princípio, né? Que os pecados proibidos no 9º mandamento, eles não se referem somente a contar mentiras, levantar calúnias, fofocar, mas coisas mais sutis, como interpretar mal as intenções, as palavras e os atos do nosso próximo, adular. Todo adulador é mentiroso, não existe um que não seja. Lembrem lá daquele personagem coxinha lá, lembram dele? Pronto, todo adulador é mentiroso, e todo mentiroso não tem parte no reino de Deus. Vanglória, elogiar ou depreciar demasiadamente. O texto também vai falar lá embaixo, a admiração excessiva por outra pessoa. Lembram lá de Herodes no capítulo 12 de Atos? E quando ele começou a falar, as pessoas disseram: não é um homem que está falando, é um Deus. E naquele momento ele caiu morto. E diz o texto: por não haver dado glória a Deus. Quer dizer, não é somente a imagem que os outros têm de mim, mas a imagem que eu mesmo pinto de mim para os outros.
Certamente Herodes foi fulminado ali porque ele próprio se considerava um Deus e não um mero mortal. Então são tantas coisas, meus irmãos, que o catecismo ele nos ensina, e eu queria incentivar os irmãos a estudarem, né, os nossos símbolos de fé, os nossos catecismos, porque de fato ler os textos prova que ele coloca, os textos bíblicos, para nós aumentarmos, irmãos, a nossa percepção dos nossos próprios pecados. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Pois não, irmão?